Olá, sejam muito bem-vindos à nossa teleaula de gestão de pessoas. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante para a gestão de pessoas. Aliás, todas os subsistemas, as ações dentro da gestão de pessoas são importantes, são relevantes. E nós vamos compreender cada vez mais que elas se comunicam, elas são interdependentes. Uma ação depende da outra. Como vimos na semana passada, na definição de gestão de pessoas, é importante que várias ações, ou uma boa parte delas, sejam colocadas em prática e sejam interligadas e atuantes dentro de cada organização. Por isso, especificamente, hoje, lá no quadro, nós vamos falar sobre o plano de recrutamento e seleção. É muito importante pensarmos de que maneira fazemos a chamada dos futuros integrantes da nossa equipe, compreendermos como é que fazemos a escolha dessas pessoas, desses candidatos para serem integrantes da nossa equipe e, por isso, falar sobre recrutamento e seleção é fundamental para a gestão de pessoas. Por isso, lá no quadro, vamos compreender um pouco esse entendimento. Por que estudar recrutamento e seleção de pessoal? E depois nós vamos compreender o conceito de cada um deles, conceito de recrutar e o conceito de selecionar pessoas. Também conhecer sobre a importância de se fazer um planejamento no recrutamento e as etapas que são elaboradas e cumpridas em um processo seletivo. Veja que a todo momento eu falo com vocês falando do processo. Por quê? Para cada seleção existe um início, um meio e um fechamento. A cada processo seletivo nós temos aí algumas tomadas de decisões muito importantes. Também vamos conhecer as fontes de recrutamento de pessoal, algumas técnicas de entrevista fundamental para a seleção e também fechamos hoje falando da entrevista de desligamento. Então, dessa forma, nós vamos caminhar em uma trajetória de início, ou seja, essa primeira relação que um futuro, um candidato, um futuro participante da equipe ou não, desde que ele seja aprovado. Então, desse início, desse processo, a sua trajetória dentro da organização e o seu desligamento, como ele ocorre, porque ocorre dentro de um processo de entrevista de desligamento. Mas para enriquecer, eu convido você a assistir esse vídeo, o nosso vídeo de abertura, que ele traz justamente essa reflexão sobre as nossas tomadas de decisão. Vamos a ele? Você já pensou sobre onde gostaria de trabalhar? Ou em como você poderia ser útil para uma empresa? O que te move a buscar oportunidades de trabalho é a mesma força que move os gestores a buscar pessoas que ajudem a empresa a crescer. Quem ganha com isso é o mercado e a sociedade. Você provavelmente já passou por situações em que teve que buscar um serviço e teve que pensar muito sobre o assunto para decidir qual prestador seria o mais adequado a você. Pois então, para contratar o plano de TV e internet lá de casa, eu precisei pesquisar. Para isso, preciso ter claro quais serão os critérios para minha escolha. Para que eu quero internet? Qual uso vou fazer dela? Quais características são as mais importantes para meu uso pessoal? Essas questões são fundamentais para depois não fazer a escolha errada.
A sua busca por uma empresa tem muito a ver com a busca de uma empresa por colaboradores. É sobre essa busca que vamos falar aqui na unidade 2 de Gestão de Pessoas, ou seja, sobre o processo de recrutamento. Vamos entender a importância de planejar o processo de recrutamento. É preciso saber o que queremos, quais as qualificações que buscamos. É necessário conhecer e escolher as fontes de recrutamento, por recomendação, anúncios de jornal, sites de empregos ou caçadores de talentos, entre muitos outros. É preciso atrair pessoas qualificadas para atender às necessidades da organização. Por isso, não se trata de apenas divulgar as vagas. Vai ser necessário saber onde e como divulgá-las, de acordo com a finalidade da busca. E depois, vem a hora de escolher o candidato. Para isso, é fundamental que sejam escolhidas as técnicas de seleção mais adequadas ao que se está buscando. Análise de currículos, entrevistas, painel de negócios, aplicação de testes e dinâmicas de grupo. São só algumas das técnicas utilizadas. Cada uma delas pode ajudar a enxergar qualidades específicas. Aí é hora de analisar os candidatos depois de aplicar as técnicas que julgou necessárias. Essa parte, como você deve imaginar, requer responsabilidade solidária entre a área de recursos humanos e o gestor que requisita o colaborador. Você já percebeu que cada fase desse processo requer um grande cuidado. Fazer as coisas sem conhecer as possibilidades e sem ter a consciência do que se quer pode ter consequências muito ruins para a empresa. Mas você acha que acabou? Tudo bem, isso é um engano comum. Vamos ver nessa unidade outra parte muito importante dentro desse processo: o desligamento. Isso mesmo. Quando você quer cancelar um serviço, a empresa não te pergunta por quê? Numa empresa, quando o colaborador está saindo, é muito importante saber quais são as suas impressões do lugar. Isso ajuda muito a melhorar alguns pontos que o gestor e a empresa talvez não consigam perceber. Para isso, existe a entrevista de desligamento. Para trazer tudo isso para um caso prático e real, teremos a nossa SR. Nela, vamos ajudar o Sr. Rui, proprietário da empresa Empório Urbano, a fazer a sua empresa crescer, ser lucrativa e manter-se competitiva no mercado. Para isso, a empresa está investindo mais em seus colaboradores. Em cada uma das 4 SPs pelas quais vamos passar, teremos que organizar e realizar cada parte do processo de recrutamento e seleção. Por que recrutar? Como escolher? Quais técnicas usar? Como lidar com os resultados da seleção? E a entrevista de desligamento? Como e quando aplicar? Por meio de cada SP, vamos reconhecer a importância do planejamento do recrutamento, conhecer as etapas de seleção, identificar e saber como aplicar técnicas de entrevista, conhecer os diversos critérios para se fazer a escolha do candidato e conhecer a entrevista de desligamento e os seus objetivos. A ideia é que a gente conheça a estrutura e os processos de agregar pessoas nas organizações e se aprofunde nas técnicas para recrutamento e seleção de pessoas. Está pronto? Para poder acompanhar o conteúdo que será apresentado, acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar no seu ambiente virtual. É fundamental que você faça as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Por enquanto é isso. Eu fico por aqui e aguardo o nosso próximo encontro. Bons estudos! Muito bom. Eu gosto muito desse exemplo que ela traz, falando no momento da escolha de algo que você vai adquirir para você ou de algo que você está escolhendo para a sua casa, para a sua empresa. É o momento da investigação. E é justamente dessa forma que fazemos um recrutamento e uma seleção. Então, vamos ver lá no quadro, nós temos para nos ajudar a nossa situação geradora de aprendizagem, como já foi dito no vídeo, é o Sr. Rui, que é diretor da empresa Empório Urbano, há 8 anos no mercado, tem 35 colaboradores, entre entregadores, estoquistas, vendedores, gerente pessoal administrativo. O que a gente pode levar para a realidade de um hospital, de uma clínica, que teremos os gerentes, o pessoal administrativo, enfermeiros, médicos, e todo o pessoal que cuida da manutenção, da higiene, da copa, segurança, enfim. Cada empresa daí tem os seus colaboradores de acordo com as suas necessidades.
mas o raciocínio vai ser o mesmo. Então, hoje a diretoria não pensou em desenvolver essa estrutura porque é uma empresa pequena, com poucos colaboradores, então o escritório de contabilidade é quem faz a contratação e demissão de pessoal. Mas a rotina de contratar e demitir é a rotina do departamento pessoal. Quando nós falamos de processo de recrutamento e seleção, entrevista, análise de currículo, dinâmica e todas essas etapas, nós estamos falando do trabalho do RH, que diz respeito daí à gestão de pessoas. Bom, então a nossa primeira situação, problema, ela traz essa questão, que as pessoas se movimentam dentro de uma organização. Mesmo convido você a pensar na sua empresa, onde você trabalha. Existe, às vezes, uma alta rotatividade, às vezes existe uma rotatividade baixa. Dizer que não existe nenhuma rotatividade, ninguém sai, ninguém entra, demora para alguém pedir demissão, para ser mandado embora. Então, não há movimentação. Mas, de uma maneira ou de outra, quando alguém é promovido, se tem um recrutamento interno, se existe uma pessoa, uma oportunidade de mudança, de transferência para outra cidade. Então, tudo isso é considerado movimentação de pessoal. E para atender a movimentação é preciso trabalhar, então, com recrutamento e seleção de pessoal de uma maneira estruturada e planejada, quando conseguimos fazer isso, que é o mais adequado, que tenhamos aí um planejamento. Uma outra movimentação que pode acontecer também, pensando nas instituições de saúde, o aumento do quadro, uma ala nova, um novo procedimento que vai ser realizado no hospital ou na clínica e precisa de um profissional mais especializado. Então, tragam o que nós vamos falar aqui para a sua realidade dentro do âmbito da saúde. Voltando lá no quadro, o questionamento é: para que planejar o recrutamento? O que é, afinal de contas, um recrutamento interno, externo e misto? Qual é a melhor forma de se fazer isso? Como é que nós podemos atrair pessoas que sejam pessoas interessadas e com as competências que nós precisamos para preencher aquela vaga? E uma outra questão é se o recrutamento antecede a seleção. Então, essas perguntas nós vamos abordar agora na SP1, mostrando um pouco do conceito. Afinal de contas, quando dizemos assim, vamos fazer um recrutamento, o que é que nós estamos dizendo? Fazemos um recrutamento interno ou recrutamento externo? Qual é o mais adequado? Quem responde aí os meninos, os homens, aos 18 anos, eles acabam respondendo ao recrutamento para o serviço militar. Então, eles são recrutados, por isso que chamam recrutas. De uma maneira ou de outra, eles atendem a esse chamado por obrigação da lei. Claro, existem alguns requisitos. A idade, o tempo exato, tem um período exato para responder a isso. Então, isso tudo diz respeito ao recrutamento. Vamos entender lá no quadro o conceito do que é recrutar. O recrutamento é o conjunto, veja só que é um conjunto de procedimentos. Qual é o objetivo do recrutamento? Ele visa atrair candidatos. Qualquer candidato pode ser atraído, de preferência, para preenchermos a vaga, que sejam candidatos potencialmente qualificados e capazes para ocupar os cargos dentro da organização. Mas a pergunta é, será que
todas as vezes que eu faço um recrutamento, eu só consigo atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de atrair, capazes de ocupar os cargos que estão vagos? Nem sempre. Depende de quais são as fontes que eu utilizo do recrutamento para atrair esses candidatos qualificados. Então, a empresa ela vai divulgar as suas necessidades de contratação, as suas oportunidades, buscando atingir aquele público que ela pretende para ocupar essa vaga. Por isso que é muito importante a maneira como nos comunicamos. Eu ouço muitas vezes empresas e colegas também, e recrutadores, dizerem assim: eu estou com uma vaga em aberto, eu já fiz, já utilizei de várias fontes e nada do pessoal responder. Não recebi currículos que sejam adequados para preencher essa vaga com as competências necessárias. E existem dois caminhos para pensarmos. O recrutamento foi no local, na fonte adequada? Ele está claro para as pessoas, para os candidatos, para o público ao qual queremos atingir? Essas são as primeiras perguntas que fazemos. Depois tem outras que nós vamos entender daqui a pouco. Vamos voltar lá no quadro, portanto, para compreender. Vamos falar daí do recrutamento externo. Qual é o externo? Dependendo do porte da cidade, ainda se utiliza o anúncio no jornal. Aí depende muito da cidade. Teve uma época aqui na nossa cidade que colocaram o anúncio no jornal no domingo, na quinta e no domingo, era o que mais atraía candidatos para as vagas. Hoje já não se utiliza tanto, porque o público, o trabalhador, o profissional, ele busca muitos sites das empresas de serviço, prestadoras de serviço de recrutamento e seleção. E as empresas, todas as empresas quase têm o seu site. E lá no site está assim: trabalhe conosco. Você já viu o Trabalhe Conosco? Quais empresas? De todas as áreas, saúde, educação, indústria, comércio, tem site. Dá uma olhada lá no Trabalho Conosco. Isso significa que a empresa mantém o seu recrutamento externo de forma contínua. Ela sempre está alimentando o seu banco de dados. Então, aqueles currículos que são cadastrados, eles vão para um banco de dados. Também é possível o e-mail. Na educação, a gente usa muito e-mail. Qual é o e-mail do coordenador? E para a empresa, qual é o e-mail do RH? Mas nem sempre se tem acesso a esse e-mail. Por isso, o site é muito importante. Mas e-mail também é uma das fontes. Também a indicação por colaboradores. Mas essa indicação ela é muito preciosa. Às vezes a gente faz um recrutamento, você também identifica em hospitais, em clínicas, em shoppings, aquela folha A4 de sulfite, precisa-se de funcionários, de colaboradores, de vendedores, de atendentes. É um recrutamento de forma contínua. E a indicação, às vezes, de um ótimo trabalhador, um profissional, um colaborador, que fala: eu conheço uma pessoa. Então, essa indicação ela é importante. Não quer dizer que vá contratar sem antes averiguar, que nós vamos falar daqui a pouco no processo de seleção. Mas pode continuar usando essa fonte, ela é importante. Ela valoriza quem indicou e também quem foi indicado acaba criando um vínculo. Mas não esqueça que depois tem que fazer a seleção. Bom, e temos também empresas de consultorias, redes sociais, LinkedIn e tantos outros que utilizam daí das redes sociais, abrangendo mais pessoas para responderem àquela vaga. Esse é o externo. O interno, ele é um fator
de crescimento dentro da organização. Os candidatos são buscados na própria empresa. Vagas preenchidas por meio de remanejamento, promoção, transferência. Transferimos o atendente de um setor para o outro setor. A vaga dele ficou em aberto. Primeiro, vamos dar uma olhada lá na empresa se tem alguém com os requisitos para essa vaga. Fazemos a transferência. Logo, vai ficar vaga ao posto de trabalho dele. Bom, podemos pensar um recrutamento externo, já que não temos ninguém mais para remanejar, e aí estamos fazendo um recrutamento misto. Veja, qual deles é o melhor, qual deles é o mais adequado? Depende da vaga, depende da... Por isso que é importante planejar, mas às vezes as coisas acontecem de maneira urgente. Então é urgente, eu preciso buscar alguém, né? Então nós podemos daí buscar lá no nosso banco de dados, nós podemos buscar internamente e tem uma pergunta: qual é mais vantajoso para o hospital, o recrutamento interno ou externo? E qual dos dois tipos tem um custo mais em conta para o hospital? Então, como eu disse, depende da vaga, depende da urgência, mas o recrutamento interno, ele não tem um custo. Você não vai gastar com tempo, às vezes, de consultoria, de processo externo. Você remaneja. Se você for fazer o misto, aí você dá uma olhada lá no banco de dados. Por isso que é importante manter o site sempre atualizado, sempre ter currículos que estejam aí pré-selecionados ou candidatos já, de alguma forma, fazendo parte do banco de dados. Então, novamente, assim, é importante o planejamento, mas como acontece muito, às vezes, a pessoa pediu demissão e você não pode deixar sem ninguém. Claro, vai fazer um recrutamento interno, quem tem que fazer isso inicialmente é o RH. Mas vocês viram no vídeo que é um trabalho em parceria, o RH mais o gestor. Então, vamos dar uma olhada primeiro internamente, ver se tem alguém que a gente pode remanejar e que está precisando ou buscando uma oportunidade. Vejam, dá para trabalhar das duas maneiras e, com isso, também é uma forma de remanejar internamente os colaboradores. Voltando lá no quadro, quando que nós devemos recrutar? Sempre que há necessidade de contratar um profissional, ou seja, sempre que precisar atrair novos colaboradores. Então, por isso que é importante pensar que existe, assim, várias etapas para serem cumpridas até realmente você chegar à seleção, à entrevista e à contratação de pessoal. Novamente, repito, se puder vencer essas etapas e ter currículos, ter um banco de dados, isso já ajuda. É claro que se a empresa tem muita rotatividade, o banco de dados também acaba sendo utilizado rapidamente. Eu faço uma comparação com o banco de sangue. Quanto mais utiliza, mais tem que repor, não é mesmo? Da mesma forma, o banco de dados se utiliza rapidamente aqueles que se candidatará. Então, eu vou precisar fazer um recrutamento, eu preciso ter uma chamada aí, de profissionais, buscar no mercado de trabalho esses profissionais. Então, as estratégias que quanto mais essa estratégia do meu recrutamento abranger e for no foco, assim, no meu perfil, nas competências que eu preciso,
melhor daí para eu iniciar a próxima etapa, que seria a etapa da triagem. Então, vamos triar os currículos. Mesmo lá no Trabalhe Conosco, no site, tem que dar uma olhada, tem que ir classificando, tem que fazendo algumas anotações. Volto a dizer, se tem um RH lá na clínica, no hospital, esse é o papel do RH. O papel importante daí do gestor de área e principalmente de um gestor de hospital é acompanhar, ver se isso está caminhando bem, mas isso é papel realmente do RH. Quem solicita é o gestor da área, o enfermeiro do setor, enfim, quem é o responsável ali pela área é que caminha para o RH uma solicitação. E claro, né, isso acontece muito assim, para ontem, é sempre muito urgente. E às vezes tem vagas que são mais demoradas para trabalhar, para encontrar e fazer todo o processo. E o processo precisa ser bem feito. Bom, nós temos um momento de pergunta. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, encaminhem. Bom, se tiverem dúvidas, vão encaminhando que nós vamos incluindo aí conforme eu vou fazendo os comentários. Vamos ver lá no quadro agora, SP2. A empresa Empório Urbano precisa estabelecer como ocorrerá a seleção. Então, veja, fizemos o recrutamento e aí agora nós vamos para uma outra etapa muito importante, que é a seleção. Lembre novamente, leve isso para a sua realidade aí na empresa, aí no hospital, na clínica, enfim. Tem mais uma questão ali, eu já respondo, tá? Então, como ocorrerá a seleção que trará subsídios para a decisão de contratação dos seus funcionários? Isso aqui é uma informação importante. A empresa, que no caso tem um baixo turnover. Turnover é a rotatividade de funcionários. É baixo, não troca muito de funcionários, enfim. Então, ele não faz muito recrutamento e seleção. Quando a empresa tem alto turnover, significa que ela está contratando direto. Então, por isso que aqui no nosso caso, a Empório Urbano faz mais por indicações. Mas vamos ver, problematizando essa situação, como será a etapa de seleção, os métodos e técnicas que devem ser utilizadas, como escolher entre os currículos recebidos e como é a entrevista mais eficaz. E será que eu devo fazer uma dinâmica de grupo? Então, são essas questões que nós vamos falar agora na nossa SP2. Recrutamento planejado é quando a empresa tem a vaga e determina as habilidades e competências do candidato? Não, é assim, recrutamento planejado é quando eu consigo prever, então é uma previsão. Quando você fala assim, as habilidades e as competências, elas vão lá na descrição e análise de cargos,
que é a base para eu fazer qualquer função dentro do RH, principalmente recrutamento e seleção. Então, o planejado é assim, olha só, lá no hospital vai chegar um equipamento novo de última geração, vai chegar em agosto. Em agosto, nós temos já uma previsão que precisamos contratar 10 pessoas que são especializadas nessa área, mais algumas pessoas que vão trabalhar ali no atendimento. É um setor novo. Então, você já está planejando. E aí, você não vai deixar para fazer isso no final de julho. Como você sabe que isso vai chegar daí no mês de agosto, você já vai trabalhando a vaga, é assim que a gente fala, a partir do mês que vem, maio, já vai fazendo recrutamento, já toma a decisão se vai ser um recrutamento interno. Algumas vagas vão ser recrutamento interno, então já vai fazendo isso, já vai substituindo. Maio, junho, você já está com a equipe selecionada, treinada, integrada para no mês de agosto já estarem aí uniformizados, enfim, tudo certinho. Esse é o ideal, é o que a gente fala, como é bom esse recrutamento planejado. Isso acontece muito, por exemplo, com o comércio, com as indústrias. Páscoa que está chegando, então todo o recrutamento e a seleção de quem foi trabalhar nesse contingente maior para a produção de chocolate, enfim, já foi feito lá atrás, lá pelo mês de fevereiro, por aí, tá? Então, é assim que funciona o recrutamento planejado. Alunos perguntam como é feito o cálculo de turnover. É um indicador mensal. Olha, eu não teria um tempo aqui de explicar que é uma fórmula bem complexa, mas assim, é um indicador muito importante para se trabalhar no RH, um indicador fundamental para o RH. Rapidamente é assim, qual é o quadro, quantos colaboradores foram contratados, quantos foram demitidos e pediram demissão, e aí sai um indicador, tá? Depois nós podemos dar uma olhada em algum livro, alguma referência que eu passe para vocês, ok? Bom, então dando continuidade lá no quadro, nós temos o que é seleção de pessoal. Muito bem, recrutamos, quando nós vimos ali no vídeo, o que é selecionar, quando você diz assim, vamos escolher, aí ela diz no vídeo, vou escolher qual é a empresa de internet que eu vou contratar. Ela está escolhendo dentre as que ela procurou. Só que a seleção é um processo que tem começo, meio e fim, e ele é um processo de tomada de decisão, mas deve ser baseado em dados confiáveis, ou seja, eu estou agregando talentos e competências para a empresa, pessoas que ao longo do tempo sejam capazes de contribuir com a empresa. Por onde eu começo isso? Porque esse é um dito popular, ninguém traz estrela na testa. Não traz. Eu inicio pelo currículo. E currículo, papel aceita tudo. Então, o meu primeiro passo é a análise do currículo. Ou lá no Trabalho Conosco, eu vou dar uma olhada que tem um currículo, um formulário informatizado e que o candidato preenche. Quanto mais informações tiver ali, melhor para quem está depois fazendo o recrutamento e a seleção. E currículo, existem muitas maneiras aí de fazer currículo. Olha, na internet tem enfim, mas assim, antes os currículos eram de longas páginas. Hoje não. Hoje eles concentram mais assim nas suas competências, nas suas habilidades, nas suas atitudes, experiência, formação educacional, a que você se pretende, a que cargos. E tem algumas empresas que pedem, inclusive, lá no portal, que você coloque quais os resultados que você conseguiu obter para a empresa, descreva um desafio e que você obteve sucesso. Enfim, gente, depende da empresa, depende do foco. Eu acredito que
o que é essencial é a experiência, a área educacional e as competências ali, falando um pouco principalmente das suas atitudes. Voltando lá no quadro, o currículo é o primeiro passo. Recebi o currículo, ou dei uma olhada lá no meu banco de dados, é fundamental. Olha, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que é fundamental. Não existe seleção sem entrevista. A entrevista é tudo. A entrevista é fundamental. Posso fazer uma entrevista totalmente padronizada. Eu pego um roteiro. E aí ela é particular de cada empresa. Eu preciso saber algumas questões técnicas de quem vai trabalhar no hospital. Pego um roteiro e sigo aquele roteiro. Então, ela é totalmente padronizada. E pode ser feita aí uma triagem com geralmente essa entrevista totalmente padronizada é uma triagem. E que faz quem não é o gestor, não é... Às vezes uma pessoa que ajuda ele no RH, ou o próprio RH fazendo isso. Padronizado apenas em algumas perguntas, eu preciso perguntar sobre a experiência profissional, eu preciso perguntar sobre a família, eu preciso perguntar se a pessoa tem disponibilidade, eu preciso perguntar a sua formação, a sua vontade ali, o que ele mais gosta de trabalhar, do que ele prefere, em que área. Eu preciso fazer algumas perguntas que, a partir daí, eu faço outras de acordo com a resposta dele. Eu gosto muito dessa entrevista, a livre ou não diretiva, mas aí eu tenho que ter um domínio sobre a entrevista, porque parece um bate-papo, mas não é. Mesmo dizendo ali livre ou não diretiva, eu sei exatamente aonde eu quero chegar com aquele candidato. Eu sei exatamente o que eu quero saber daquele candidato. E por isso eu vou lançando perguntas e ele respondendo. Enfim, é uma entrevista que a gente tem que ter um manejo adequado para realizá-la. Entrevista por competência hoje é a mais utilizada e eu vou ver o que é viável, foco, objetividade, eficácia, enfim. Eu vou escolher de acordo com a necessidade da empresa, mas a entrevista por competência, eu vou realmente perguntar, ela é um pouco aí, parece que é um bate-papo, ela mistura um pouco aí da aberta, mas eu vou perguntar realmente das competências. Bom, eu tenho a descrição de cargos, eu tenho análise de cargos, eu sei o que eu preciso lá para o hospital, para a clínica, eu sei exatamente o que eu estou procurando ali nos candidatos, que eu preciso de uma pessoa comprometida. Como é que eu vou identificar se a pessoa é comprometida? Aí que vem a entrevista por competência. Relate uma situação real e peça para a pessoa dizer, ou peça para a pessoa relatar uma situação real que ela vivenciou e que ela resolveu aquela situação. Como é que foi isso? Como é que foi? E conforme a pessoa vai relatando e vai dizendo, você vai perguntando. O entrevistador, ele tem que ter, ele é um investigador, ele está investigando. Mas cuidado, eu sempre digo isso, tem um limite, e tem a questão da ética, o respeito para com o candidato, para não invadir algumas áreas que não são pertinentes ao trabalho. Então, as perguntas devem ser direcionadas ao trabalho, a relação de trabalho tão somente. Eu já vi pessoas dizerem que foram, às vezes passaram por entrevistas que a pessoa pergunta algo que não é relacionado a isso. Então, esse cuidado, esse respeito, é um candidato que está ali, é uma pessoa que quer trabalhar junto à empresa. Voltando lá no quadro, aí uma outra ferramenta que eu gosto muito, utilizo bastante, é a dinâmica de grupo. Mas aqui já diz, grupo,
eu preciso ter uma quantidade de candidatos. E também não se deve fazer dinâmica de grupo por fazer. A dinâmica de grupo, ela deve ser estruturada com um objetivo, com uma proposta. É lúdico? Muitas vezes vocês veem aí, principalmente em vídeos, YouTube, Google, enfim, dinâmica de grupo. Aí fala, nossa, olha só, tem que ter um objetivo. Eu quero identificar liderança, então faça uma atividade que potencialize isso, que dê oportunidade para identificar isso. Eu sempre peço assim, muito cuidado, porque senão coloca as pessoas em situação constrangedoras e acaba banalizando uma ferramenta tão importante dentro de um processo seletivo. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente domina. Então, novamente, é um papel do RH elaborar a dinâmica e convidar o gestor, a quem solicitou a vaga, para participar. Participar observando, aí sim, mas quem tem que conduzir tem que ter uma propriedade, tem que ter um conhecimento para fazer isso. Voltando lá no quadro, dessa forma, eu não utilizo apenas uma técnica. Currículo, métodos de entrevista, dinâmica de grupo, envolve várias técnicas, eu tenho que ser assertivo, eficaz. Importante lembrar que cada etapa tem que ser minuciosamente planejada, tempo, e isso aqui é importante, qual é o objetivo para isso, não fazer por fazer. E a entrevista que eu vou escolher, ou a dinâmica, vai depender da vaga que eu estou abrindo. Às vezes é um cargo mais simples, operacional, uma entrevista bem detalhada, bem minuciosa, com roteiro ou aberta, me atende, então faz a entrevista. Aí é um cargo mais elaborado, eu preciso fazer entrevista, dinâmica, provas situacionais, pega uma situação, um estudo de caso mesmo, sem citar nomes e nem o nome da empresa ou do hospital, seja qual for, e peça para a pessoa resolver aquela situação, mostrando que competências utilizaria, como é que faria para resolver aquela situação. Então, existem maneiras aí bastante eficazes para isso. O importante é sempre ter respeito e ética para com os entrevistados. Bom, nós temos um momento de interação, só lá no quadro mostrar qual é a atividade. Aí na sua região, como são estruturados os processos de recrutamento e seleção. Então eu dou um tempinho aí para vocês pensarem e responderem essa atividade. Bom, enquanto chega a resposta da atividade, tem uma pergunta bem interessante, que diz assim: sobre a entrevista por competências, um mau comportamento do passado
de um colaborador em determinado hospital pode se repetir na atual empresa? Olha só, depende do que é esse mau comportamento. Existem comportamentos padrões que podem ser considerados aí inadequados. Qual é o contexto que isso aconteceu? E assim, afirmar que vai acontecer de novo na empresa, a gente tem que pensar que a pessoa também passou por alguma situação, esperamos, a gente tem a expectativa que o ser humano ele vá se corrigindo, então esperando que tenha aprendido, e aí o aprendizado é mudança de atitude, de comportamento. Então, não tem como uma afirmação, vai acontecer ou não vai acontecer. Eu acho que isso você pode investigar na entrevista, talvez mostrando para a pessoa, se ela disser assim, aconteceu alguma coisa assim no hospital comigo, aí é por isso que eu saí. E hoje, como é que você vê essa situação? Como que você lidaria com essa situação? Faça uma inversão de papéis com essa pessoa, e você, enquanto estivesse na posição de gestor, como lidaria com isso? Eu acho que essas questões são importantes de serem trabalhadas já na entrevista, tá? Bom, a resposta daí da atividade é feita através de currículo, entrevistas e indicações. As indicações, lembre-se que elas são importantes lá para enriquecer o nosso recrutamento. Mesmo que seja indicado, olha, eu fui indicada para um processo seletivo, quem faz a entrevista, quem faz o processo, precisa incluir essa pessoa aí nesse processo, até para dar mais valor a esse processo que foi feito. Eu já ouvi muito isso, trabalhando no RH há muito tempo, pessoas que já entraram na empresa dizerem isso, né? É que foi difícil de entrar, então isso valoriza também a empresa. É um dos fatores também que pode ajudar a diminuir o turnover. Entra, sai, não, tanto faz. Não, pense nisso. Pense nisso que também valoriza o processo seletivo. Bom, se tiver mais alguma atividade, alguma resposta, vocês encaminham. Agora vamos voltar lá no quadro, falar um pouco da IDSP número 3. Bom, já sabemos o que é recrutamento, sabemos o que é seleção, o senhor Rui também. Ele não tem muito turnover, mas pensando em aumentar o seu quadro de colaboradores, ele precisa saber sobre isso. Quais os critérios que irão permear a escolha de um candidato? Como é que vê isso? E qual é o papel do gestor ou do diretor na tomada de decisão em uma contratação? Como é que a gente faz para incluir, de repente, você que está assistindo a aula, é gestor e pensa, nossa, em que momento é que eu entro? Eu já vou falar sobre isso. Vamos ver lá a atividade na nossa cidade, tem apenas 2 empresas que trabalham com recrutamento de pessoas. Fazem entrevista, as contratações se dão por indicação, entrega pessoal de currículo, sendo de responsabilidade da própria empresa em analisar e realizar todo o processo. Ok, então entrega o currículo, dá uma olhada, não tem o trabalho conosco no site, enfim. Às vezes, se não tiver ainda, é o currículo e alguém está fazendo o papel da triagem, da seleção de pessoal. Bom, então, enquanto gestor, vamos conhecer um pouco aí como é que a gente decide. Você já deve ter passado por isso, se tiver quem faz o recrutamento, que coloca assim, nós temos 30 candidatos. Dos 30, fizemos todo o processo, ficaram 3. E agora, como é que eu decido? Tem mais uma contribuição que na nossa região o processo de recrutamento se dá muito por indicação. Divulgações de ofertas de vagas em jornais, olha lá o jornal que é importante, o site, e a seleção se dá muito por entrevista com o responsável da empresa e poucos processos mais aprofundados, somente as grandes fazem de forma mais completa. Concordo com você, até porque
tem empresas, e às vezes clínicas, comércio faz muito isso também. É uma entrevista de 10 minutos, não é o suficiente. Precisa aprofundar um pouco mais na entrevista, não é mesmo? Então vamos ver lá no quadro, pensando na eficácia desse processo de recrutamento e seleção. Bom, a eficácia, então, como é que nós vamos saber se foi eficaz ou não? Então, depende de quem nós contratamos, se deu certo para a vaga, se deu certo em termos de resultado, enfim. Eu contratei, fiz todo o processo, dali 2 semanas a pessoa sai. Há sempre de se perguntar, será que o meu recrutamento e seleção foi eficaz? É a primeira pergunta que se faz. Dá uma olhada no recrutamento e seleção. Às vezes o que pode acontecer que o RH ou quem fez o recrutamento encaminhou para o supervisor, gerente, o responsável pela área, encaminhou 3 candidatos. Às vezes a gente encaminha mais ou menos essa média. 3, 4 candidatos. E passa para o gestor, ele entrevistar e decidir. E já aconteceu. Mas nenhum deles acho que é o que vai vai ser selecionado. Não é o não gosto, né? O não gosto vai na subjetividade. Então, nenhum deles foi aprovado. Aí vamos encaminhar mais. E às vezes se esgota o número de candidatos que havia sido selecionado. Então, por isso que às vezes o recrutador, ou o selecionador, ele tem um número maior, às vezes 20, 10. E quando nós não temos candidatos? Isso também pode acontecer. Vamos ver lá no quadro, dando continuidade. Às vezes a gente não tem candidatos para a escolha. Então, por isso que a gente diz que tem que saber bem quais são os critérios de escolha, para não se tornar subjetivo. Gostei ou não gostei? Quais são os critérios? São as competências, muito bem descritas, muito bem elaboradas, muito bem definidas, validadas aí através da entrevista, da dinâmica, dos testes. Tudo isso vai ajudar a obter informações eficazes, fidedignas, verdadeiras, para evitar que o processo seja subjetivo, não gosto ou não gosto. Então, é importante usar várias técnicas, não só uma. Às vezes, na entrevista, eu consigo identificar alguns critérios, algumas competências. Bom, entrevista é muito importante, eu já falei, às vezes 2 ou 3 entrevistas, uma inicial, uma após uma dinâmica para tirar alguma dúvida, e o gestor, isso é fundamental. O RH não pode ele selecionar e dizer assim, esse aqui esse é o funcionário, o colaborador que vai trabalhar com você. A gente sempre diz que isso deve ser evitado, porque o gestor, o supervisor, é quem que estará ali no dia a dia. Então, ele precisa participar do processo seletivo. A palavra final é dele. Quer trabalhar junto com o RH, com o selecionador? Perfeito, melhor ainda. Façam juntos, discutam, dê a sua opinião, mas é importante esse trabalho coletivo. Voltando lá no quadro, é importante, então, enriquecer o processo com várias ferramentas, porque a dinâmica, às vezes, aponta algumas características, algumas competências que eu não vejo na entrevista, às vezes por timidez do candidato. Mas quando eu só tenho 1, 2 candidatos, fica difícil eu comparar, né, o que eles apresentam, porque a seleção também é uma comparação, é uma seleção. Eu comparo um com o outro, mas esse foi melhor nisso, esse foi melhor naquilo. Isso vai, lógico, aumentar a validade do processo. Quando eu tenho um candidato, não é seleção daí, é uma contratação, ponto. É o que eu tenho, é a pessoa que eu tenho, é esse mesmo que eu tenho que contratar, não vai ter outro jeito. E por isso que é importante ter sempre um banco de dados
bem rico, com bastante candidatos aí. Fundamental isso, preparar os gestores para fazerem entrevista, saberem bem os critérios, saberem o que é que eles estão procurando no candidato. Se eu não sei nem o que eu vou perguntar e sobre o que é assunto, quem que eu estou procurando, eu não sei nem elaborar as minhas perguntas, ou eu não sei nem como identificar se aquela pessoa tem ou não aquelas competências. Por isso que é importante capacitar, treinar, preparar os gestores também, enfim, quem vai fazer o processo seletivo. Novamente, um momento de perguntas, fico aguardando as dúvidas de vocês. Muito bem. Eu comentei que eu estava esperando essa pergunta, porque é o que todo mundo tem essa curiosidade mesmo de saber, que hoje as empresas consultam postagens, comentários em redes sociais que estejam abertas para o mundo dos futuros candidatos. Pode ser um elemento a contar para a seleção ou não de um candidato. É uma pergunta muito pertinente nos dias atuais. Então, tem empresas que utilizam, sim, das redes sociais para fazer o seu processo seletivo, inclusive, desde o recrutamento, às vezes coloca através do próprio recrutador, da selecionadora, coloca o anúncio no LinkedIn e nas redes sociais de modo geral. E também, isso como recrutamento e também como seleção, tem empresas que pedem, inclusive, qual é o link do Facebook ou do Instagram e dão uma vasculhada em como é a pessoa, nas suas relações, e como ela é, enfim. Bom, isso é de cada um, é de cada empresa, e eu acho que isso, se a gente falar em termos, não questão ética ou não ética, mas isso vai muito realmente de cada empresa. Volto a dizer, tem empresas que buscam isso como um ponto fundamental de um processo seletivo. Eu, particularmente, eu acho que tem que ser reanalisado, reavaliado isso. Até porque existe uma discussão dentro da psicologia sobre sobre as postagens, os comentários em redes sociais. Existe uma discussão muito profunda até sobre o que é que as pessoas colocam nas redes sociais. Realmente é aquilo que ela vive? Então, eu deixo aqui um ponto de interrogação nesse sentido, a minha opinião e do que se tem feito. E cada um vai achando qual é a melhor ferramenta. Eu gosto demais de dinâmica de grupo, eu gosto demais, e falei a importância da entrevista. Eu penso que existem outras maneiras de conhecer as pessoas, não só redes sociais, mas aí vai depender muito do posicionamento de cada profissional, tá bom? Vamos adiante, a SP4, o senhor Rui.
lá do Empório Urbano, ele já sabe o que é recrutamento e seleção, ele já conhece as entrevistas, ele já conhece dinâmica de grupo, ele já contratou, inclusive, e agora ele ficou sabendo que tem uma tal da entrevista de desligamento. Vocês já ouviram falar em entrevista de desligamento? O que será que é essa entrevista de desligamento? O que se faz com ela? Qual é a sua importância dentro da organização? Veja, novamente nós vamos falar de entrevista. Então, eu faço uma entrevista para contratar alguém, para o recrutamento, a seleção, eu falo que é a porta de entrada. E realmente é por onde nós entramos nas empresas, nós somos contratados, a partir daí integrados, a partir daí treinados, capacitados, remunerados, enfim. Fez tudo isso, durou um tempo, ou curto, ou longo, ou médio tempo, resolveu sair espontaneamente, pediu demissão ou foi demitido. E aí, como é que nós fazemos uma entrevista de desligamento? Vamos ver lá no quadro. O que é a entrevista de desligamento? É essa mesmo. É essa entrevista para sabermos. Ela é uma fonte de conhecimento, ela faz parte de um RH estratégico dentro da empresa e ela traz para a organização informações valiosas. Mas a gente tem que saber como perguntar também. Que esse ex-colaborador que está saindo, ele tem sobre a empresa como um todo. Então, qual é a percepção dele quanto aos valores da empresa, as práticas, a cultura, tanto formais quanto informais, o que acontece não é uma pessoa que está saindo, eu vou entregar agora, contar tudo o que acontecia dentro da empresa, ali quando fala formal e informal. Não, não é isso. Existe realmente uma formalidade para saber, assim, qual é a percepção dele sobre a empresa. Isso é um retroalimento, é um feedback para toda a empresa. Saber, por exemplo, nós temos um setor que tem muita rotatividade. E daí, faz a entrevista de desligamento para saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não consegue descobrir. E contrata e sai, contrata e sai, contrata e sai. Alguma coisa ali nós chamamos de... Lembra do termômetro? Tem alguma coisa ali, vamos dar uma analisada. E a entrevista de desligamento é uma ferramenta para isso. Vamos ver lá no quadro. Então, é uma ferramenta de gestão, como eu falei. Fundamental para o gestor de RH, para o gestor da unidade. Quem faz a entrevista de desligamento, geralmente, é o RH. É uma responsabilidade do RH. Não é o gestor lá da unidade. Esse é um papel do RH. É ele quem vai fazer a entrevista de desligamento. Mas não é ele quem deve dar, mandar embora ou, olha, eu gestora do setor, não quero mais ficar com fulano, não está dando resultado, está me dando problemas, eu preciso falar para ele. Mas geralmente as empresas fazem o quê? Encaminha para o RH. E aí é o RH quem tem que demitir e fazer a entrevista de desligamento. Mas volto a dizer, para que o gestor faça isso, ele também tem que ser capacitado. Pensem vocês são gestores, gestão hospitalar, então é todo o hospital sob a sua, na responsabilidade. Aí tem um enfermeiro que trabalha com tantas coisas e é supervisor de setor e trabalha lá com os técnicos de enfermagem. Então, precisa demitir alguém, vai lá no RH, conversa e diz por quê. Eu sei que isso é assim, o adequado, mas nem sempre acontece isso na prática. Então, a demissão aí, ou o técnico não quer mais ficar, ou o enfermeiro, seja quem for, ele geralmente vai lá e conversa com o gestor, o chefe imediato dele. Olha, eu vou pedir demissão por isso, e vai daí para o RH. Então, veja, tanto de uma forma ou de outra, no desligamento voluntário ou
realizada aí pela empresa, na demissão, a entrevista de desligamento ela é importante para entendermos essas ações, essas questões pontuais aí de rotatividade de pessoal. A entrevista de desligamento, ela vai nos mostrar, muitas vezes, se o clima daquele setor não está adequado e também o desempenho do profissional. É claro que, às vezes, ele mesmo, se você chamar para ele fazer uma autoanálise, nem sempre ele vai ter essa humildade ou falar dele, mas depende muito né, do perfil, da cultura da empresa, enfim. Precisa ter realmente, por isso que é estratégico, precisa ter preparo para isso também. Voltando lá no quadro, nós temos então o objetivo da entrevista de desligamento, conhecer aí processos e práticas da empresa, a conduta da liderança, mas não é um momento de, dedo duro, não é isso. Saber se existe trabalho em equipe, as condições de trabalho, se as políticas da empresa estão adequadas, podem ser corrigidas e melhoradas, enfim. É um momento de termos um feedback desse colaborador e compreendermos que a empresa também tem os seus pontos a serem melhorados. Volto a dizer, isso tem que ser feito de uma maneira bem estruturada e muito bem trabalhada. Tem aqui uma pergunta, dizem que 80% dos colaboradores deixam seus chefes imediatos contra 20% deixam a empresa. Numa entrevista de desligamento, o colaborador que sentiu perseguido ou coagido pela liderança imediata deve falar a verdade para o RH. É o que eu falei. O adequado seria isso, mas para isso tem que existir a cultura na empresa, já preparando. Como eu falei, tudo é um processo, desde quando ele entrou na empresa, quando faz a integração e que mostra como que é o ambiente da empresa. Se o ambiente é um ambiente já coercitivo, um ambiente ameaçador, dificilmente a pessoa vai sair dali e vai dizer alguma coisa do gestor ou da empresa. Ele vai falar que está tudo bem, está saindo. Se for demitido, então, menos ainda. Então, gente, isso tudo diz respeito à cultura da empresa, mas é uma ferramenta muito importante. Vamos voltar lá no quadro. Como fazer uma entrevista de desligamento? É preciso preparar as pessoas para isso também. Então, deve ser realizada com todos os que saem da organização, com todos os profissionais, mesmo os que pediram demissão e os que foram demitidos. Esse é o adequado. Me entendam assim, existe o que é adequado e o que é possível. Seria bom se a gente conseguisse fazer. Muitas vezes solicitado pelo colaborador, é importante conhecer as razões que ele saiu. É porque a empresa não tem carreira? Não tem desafios? A remuneração não é adequada? Isso faz o RH ter subsídio, indicadores, para mostrar lá para a superintendência, para a gestão da empresa, olha, nós estamos perdendo talentos na empresa, por isso, isso. Ou nós estamos perdendo porque os nossos líderes não estão sendo tão bem preparados. Olha que ferramenta fundamental que é a entrevista de desligamento. E o colaborador, quando ele é demitido, é importante passar o momento da tensão e realmente fazer também e pontuar o que acarretou a demissão. Então, essa é sempre um questionamento em duas situações. As pessoas sempre perguntam assim, eu não passei num processo seletivo, eu posso ir lá perguntar por que eu não passei? Bom, depende da abertura da empresa e para dizer sempre de uma maneira construtiva. Olha, para essa vaga, algumas competências não foram encontradas ou você pode desenvolver. A gente sempre
sempre tem que ter bastante cuidado com o outro. E no desligamento também foi demitido por quê? Ah, porque o líder não se dá bem com ele. Tá, mas a gente tem que filtrar e traduzir isso de uma outra maneira. A entrevista de desligamento, ela é uma ferramenta que também ajuda a minimizar isso, quando muito bem feito, algumas situações até de processos trabalhistas ou quando tudo é bem esclarecido. Mas volto lá na frente, novamente, depende da cultura da empresa, depende de como esse funcionário é tratado o tempo todo que ele está na empresa. Então, depende de uma série de fatores. Isso é construído dentro de uma organização. Não é assim, amanhã nós vamos implantar a entrevista de desligamento. Não, não. Isso tem que ser elaborado, planejado, organizado, capacitar as pessoas, aí sim. Então, voltando lá no quadro, ainda falando daí da entrevista de desligamento, que requer alguns cuidados, como eu falei, além desses que eu falei do preparo, da cultura, né, de toda a questão da organização. Quando se vai fazer a entrevista, então amanhã nós vamos fazer a entrevista de desligamento do fulano. Tudo bem. O ambiente da entrevista, um local reservado, sem interrupções, ouvir com atenção, sem julgamento. Nesse momento, às vezes, a pessoa está com raiva da empresa, magoado. Então, ele vai falar. Quem ouve, ele tem que ouvir e filtrar isso. Deixa a pessoa, às vezes, ela falando já alivia toda aquela raiva. E aí não é um debate, não é um julgamento, é uma escuta. Por isso, tem que ser a pessoa tem que ser preparada para isso e, sem dúvida, manter o sigilo e a ética. O que foi ouvido ali vai ser filtrado, vai ser transformado em indicadores, em estratégias para melhorar o RH da empresa, ou a gestão de pessoas, aliás. Então, isso auxilia a empresa a conhecer as suas causas de turnover, ajuda a conhecer falhas até do recrutamento e da seleção, ajuda a compreender melhor as relações interpessoais. Então, veja, é uma ferramenta muito importante, mas tem que ser muito bem utilizada para não causar um viés aí que fica pior do que se não aplicasse. Lanço mais uma atividade para vocês, vamos ver lá no quadro, para a gente finalizar. Você já participou de alguma entrevista de desligamento? Se sim, compartilhe conosco como foi a sua experiência.
Bom, só para exemplificar, então, a entrevista de desligamento, se alguém já participou, nós, aguardando a resposta de vocês, eu ouvi, sim, uma resposta de que participou de uma entrevista de desligamento, e assim, sempre causa, às vezes, um constrangimento, mesmo quando você pede demissão. Como é que você responde daí que a empresa precisa valorizar os seus colaboradores, precisa cuidar melhor dos seus talentos? Às vezes a gente fica com um pouco de receio de dizer. Mas eu sempre oriento que vai muito assim dessa confiança que vai se estabelecendo dentro da empresa. Por isso que quem faz é o RH. É a pessoa que está lá no Recursos Humanos, ela que é responsável, porque ela tem um papel de neutralidade. E se durante a minha estada dentro da empresa, eu consigo confiar no RH, eu também consigo depois dizer para ele. Então, esse é um papel importante, porque as informações devem ser filtradas, devem ser compreendidas pelo profissional como algo que vem contribuir. É uma ferramenta que ele depois vai utilizar das informações e transformar isso em ações do Recursos Humanos. Isso é muito importante. Mas vai depender realmente dessa relação. É como eu citei agora há pouco, é igual quando alguém vai visitar a gente ou você vai visitar alguém, a pessoa pergunta depois, você foi bem atendido? Como é que foi? Gostou de ficar aqui? Se diz sim, não gostei, mas vou falar sim para não ficar chato. Essa pessoa nunca vai conseguir daí melhorar aquilo que está falho. Então, o processo de feedback, ele tem esse fundamento. E a entrevista de desligamento, ela tem essa característica. Então, bem elaborada, bem feita, numa forma que a pessoa sinta-se acolhida, tranquila, ela vai falar mais informações que vão contribuir. Assim como para entrar no processo seletivo, eu também quero saber sobre a empresa e eu falo das minhas competências, eu falo das minhas expectativas. Quando sai da empresa, também é importante eu dizer, né, que se nas minhas competências, as quais eu dediquei para a empresa, elas foram bem utilizadas, se eu saio satisfeita dali. E também dizer para a empresa, assim como ela quis saber quando eu entrei, né, quando o colaborador entra, qual é a expectativa dele, quando ele sai também, qual é a percepção que ele tem. Enfim, esse processo todo aí de entrada e saída, muito importante dentro das empresas, principalmente para a gestão de pessoas. Na verdade, eu volto à minha primeira fala quando eu iniciei. A gestão de pessoas, ela é interligada. Tudo isso que nós estamos falando do agregar pessoas vai depender da trajetória, de como é que faz remuneração, de como é que faz carreira, de como é que faz seleção, treinamento e desenvolvimento, como é que faz avaliação de desempenho. É tudo realmente bem interligado. Bom, chegamos ao final da nossa segunda teleaula. Espero que vocês tenham... muito obrigada pela participação, foi ótimo, contribuíram bastante. Espero que tenha também contribuído com vocês de alguma maneira. E nós nos encontramos na próxima semana. Muito obrigada e bom descanso.